gravidez é um momento único na vida de uma mulher, um momento de muitas expectativas. E o que mais se espera é que o parto seja tranquilo e que tudo dê certo. Para ajudar nessa hora tão especial, com apoio emocional e físico, existem as doulas. Você já ouviu falar? No programa Toda Mulher de hoje, eu converso com a deputada enfermeira Rejane e com a integrante do Movimento de Parteiras do Rio, Natália Lucena, sobre o papel das doulas. Olá, sejam bem-vindas. Para começar o programa, eu gostaria que você falasse um pouco, Natália, sobre como é que funciona esse trabalho da doula, o que é uma doula? A doula é uma profissional que dá assistência no cenário do parto, ela dá suporte físico e emocional para a mulher. A doula ela auxilia a mulher a controlar a dor, a ansiedade, a lidar com todo o processo do trabalho de parto. As evidências científicas mais atualizadas mostram que a doula ajuda, diminui o uso de analgesia, de intervenções, diminui os índices de cesariana. A doula de forma alguma substitui o profissional da obstetrícia, ela só está lá para dar um apoio para a mulher, ela é uma alternativa. Toda mulher tem que ter essa alternativa. Tem mulher que não vai querer, mas a mulher que quiser, ela tem que ter essa alternativa. Deputada, como é que a senhora vê a importância do trabalho das doulas? Eu vejo com muita satisfação, porque primeiro que nós, profissionais da enfermagem, né, nós entendemos que a atuação na área da saúde ela se faz em equipe. Nenhum profissional consegue trabalhar sozinho. E no caso das doulas, e no caso das mulheres, e nós, na hora do parto, é fundamental que a gente tenha profissionais ali nos atendendo a mulher nesse aspecto, né, psicológico, nesse aspecto humanizado. Então, o trabalho das doulas ele é fundamental. Inclusive, ainda não foi reconhecido, né, de forma a reconhecer como uma profissional na área da saúde, mas eu tenho certeza que deve estar bastante adiantado esse processo lá em Brasília. Mas a atuação na prática, ela funciona e funciona em harmonia com os profissionais de enfermagem, com os obstetras, com as enfermeiras obstetras, enfim, eu acho que é fundamental para a mulher, né? Então, esse processo nosso que nós estamos vivendo nesse momento é um processo de muito retrocesso. Eu acho que você ainda não perguntou, mas vai perguntar, né, que por que nós estamos aqui, que na realidade nós estamos por conta de 2 resoluções do Conselho Regional de Medicina e que estão tramitando na área do judiciário, porque no próprio movimento elas já foram veementemente rechaçadas, mas que continuam tramitando no judiciário e nós precisamos estar, o movimento de mulheres, o movimento de saúde, que eu tenho certeza que não é só da enfermagem, o movimento dos médicos progressistas, tem que estar em alerta para que a gente consiga barrar essas resoluções. Vocês participaram de uma reunião sobre essas resoluções, né? Explica um pouquinho exatamente o que significam essas resoluções, o que elas pretendem, resumidamente, assim, como é que vai funcionar? Bem, essas resoluções são o seguinte, em 2014, se eu não me engano, foi 2014, né? Que foram publicadas. Foram publicadas 2 resoluções, a 255 e a 256 do Conselho Regional de Medicina. O que diz a 255? A 255, ela diz respeito ao profissional liberal, o obstetra, ou a enfermeira obstetra, que atua fazendo parto domiciliar. Então, ela diz o seguinte, que o médico, né, que atua fazendo ele fazendo o parto domiciliar, que ele então está proibido de fazer essa atividade. Isso diz a 255. Além disso, ela diz mais, ela diz o seguinte, que quando ele atua numa equipe onde a enfermeira obstetra está fazendo parto domiciliar, ele também não pode dar esse suporte, né, enquanto profissional. Em normas gerais, ela diz isso, ela proíbe o médico de atuar nessa área especificamente, o que nós já achamos um absurdo, não só pela questão que atinge o próprio profissional médico, que é um profissional liberal, que não está ferindo código de ética, nem o código de exercício, o exercício profissional dele, ao atuar
fazendo esse tipo de atividade, né? Segundo, em relação às próprias mulheres, que por isso o movimento de mulheres todo tá em alvoroço, porque ela atinge frontalmente um direito da mulher de escolher. A gente defende tanto que nós temos o nosso direito à escolha, a nossa decisão, onde que a mulher quer ter o parto, de que forma, com quem. Então ela tira esse direito da mulher. E a 256, ela diz o seguinte, que a doula não pode atuar dentro das unidades hospitalares e nem também domiciliar, né? E nem domiciliar. Porque se não pode ter um médico em casa, a doula também não poderia fazer esse trabalho. Então, isso, né, mais uma vez, ferindo o direito da mulher escolher, porque na legislação ela pode escolher uma pessoa para lhe acompanhar durante todo o trabalho de parto, pós-parto, enfim. É isso que diz a legislação. Então ela pode escolher o marido, a família, a mãe, quem ela quiser, inclusive a doula. Então como que uma resolução pode ser maior do que uma lei, né? Uma lei e principalmente contra uma vontade da sociedade, do movimento de mulheres, dos profissionais, enfim. E isso está sendo muito ruim, sabe? Natália, você como doula, como é que você enxerga essas resoluções? Isso vai atrapalhar bastante o trabalho, né? Em muitas cidades no Brasil, as doulas já têm liberdade para atuar dentro do ambiente hospitalar. Existe essa lei do acompanhante, onde a mulher tem direito a pelo menos um acompanhante. E como vetam a presença das doulas em outros locais, a mulher muitas vezes ou tem que optar pela doula que ela quer, ou pelo acompanhante, que é um direito dela. Aí ela não sabe se fica com o parceiro, se fica com a mãe, se fica com a amiga, ou se fica com a doula. Então, muitas cidades fizeram essa lei para assegurar que a mulher tenha o direito ao acompanhante e o direito à doula. Vai na contramão de diversas cidades, vai na contramão do mundo, que dá para a mulher a liberdade de ter a doula do lado. É bem contraditório essa resolução, porque impede o direito da mulher de ter autonomia sobre o próprio corpo, a própria sexualidade, né? Vai contra a Constituição, porque não é uma legislação essas resoluções, elas não podem determinar o que um sujeito pode ou não fazer. É bem contraditório muito e é um retrocesso. Também, né? Muito autoritário. E por que vocês acham que o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro tem tanta resistência com relação a esse tipo de ocupação, a esse tipo de trabalho? Bem, primeiro que a gente sempre discute, né? Os médicos, e principalmente o Conselho de Medicina, ele tem uma política de defesa dos médicos que já está ultrapassada no entendimento do trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, do trabalho em equipe. Então ele trabalha no sentido de garantir o mercado de trabalho para esses profissionais. Essa é uma linha, né, de atuação. Então, aonde que eles estão querendo defender? Defender o naco do próprio médico, né, de atuar nessa área da obstetrícia. Então, quanto mais você inibir o processo de abertura para que os outros profissionais possam atuar na área da saúde, mais você garante aqui que esse mercado de trabalho seja garantido para o médico. Então, o que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, se eu sou uma enfermeira obstetra, trabalho com parto domiciliar, trabalho com um médico que é chamado do médico de retaguarda, né? Backup. Que ele está ali atuando naquela equipe. Se o Conselho de Medicina proíbe isso, isso inibe a própria mulher, a própria gestante, a procurar esse tipo de serviço. Porque não que a gente fale assim, mas vai acontecer alguma coisa? Pode não acontecer, o parto foi normal, o parto foi humanizado, não teve problema nenhum. Mas se aquele profissional enfermeiro sentir alguma normalidade, alguma dificuldade, ela vai buscar esse profissional médico. Ao não ter esse respaldo, já fica uma coisa muito difícil. Porque a própria mulher vai falar assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, quem vai dar assistência? Na realidade, a mulher vai ser levada a uma emergência dentro de um hospital
geral, dentro de uma maternidade. E isso causa uma insegurança no sentido de buscar esse tipo de trabalho. Então, cria-se todo um processo de inibição para que os profissionais não atuem dessa forma. Eu acho que a gente tem que avançar, a sociedade, as mulheres, nós estamos vivendo na contramão dos avanços que a sociedade teve, que as mulheres principalmente tiveram, né? Haja vista que o ano passado, agora, no final do ano, as mulheres foram para a rua buscar seus direitos seculares que já estavam na Constituição do país e que estão paulatinamente sendo afrontados, né? Um deles é a questão do aborto legal, que nós já debatemos essa questão aqui dentro. Aborto no caso de anencéfalo, no caso de estupro, e que a gente está vendo esse tipo de direito, né, ser perdido. As mulheres, quando elas escolhem ter um parto domiciliar, elas não querem, né, precisar em algum momento ser transferidas para o hospital. Elas têm medo de sofrer violência obstétrica, elas conhecem, né, os índices altíssimos de violência obstétrica, tanto no público quanto no particular. Então, quando ela faz se planeja para um parto domiciliar, vai ter a enfermeira do lado dela, essa enfermeira já tem uma outra enfermeira backup, caso quando ela entra em trabalho de parto, uma enfermeira esteja com outra gestante, e além disso tem esse médico backup, caso ela precise ser transferida para o hospital, fazer uma cesariana de emergência, ou se ela quiser tomar uma anestesia, porque não tem anestesia em casa. Quando você não permite o médico de participar dessa equipe multiprofissional, as enfermeiras elas não vão atender mais parto domiciliar, essa é a realidade. Porque isso é tudo planejado, as pessoas pensam que são muitas falácias, né? Você vê toda hora alguns médicos que são contra o movimento da humanização do parto, falando que as mulheres têm partos desassistidos, partos sozinhas, que não são planejados, mas não é assim, é tudo muito bem planejado. E as enfermeiras, as parteiras, elas não vão mais fazer isso, porque elas sabem que se tiver um risco mínimo de alguma coisa acontecer, elas não vão ter para onde correr, elas vão botar a gestante em risco. Mesmo que a gestante fale assim, não, eu quero o banco, elas não vão atender. Então, assim, isso tudo foi muito bem armado, né, esquematizado, muito bem costurado, para que o parto domiciliar não aconteça mais. E aí, muito foi dito assim, não, as enfermeiras vão poder atender o parto domiciliar, é só arcar com os riscos. Sim. Mas isso é uma mentira, os médicos eles não vão estar lá para dar suporte, as enfermeiras não vão fazer, e isso vai parar de acontecer no Rio de Janeiro. E isso já deixa um momento que é um momento de muita expectativa, às vezes até de medo mesmo, né? Muitas mulheres têm medo, de fato, da questão do parto, e ter esses profissionais todos juntos ali por um bem maior, isso facilita esse momento, né? Não tendo mais isso, realmente vai ficar complicado. O que é importante, Dandara, é a gente observar o seguinte, isso é um movimento que vem crescendo, né? A questão do parto humanizado, a deshospitalização das mulheres que podem, sim, ter seu parto escolhido, a forma, o profissional, entendeu? Isso é todo um movimento construído ao longo de anos. E o que a gente observa é que esse tipo de investida do Conselho de Medicina, que, diga de passagem, é o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, não é a posição do Conselho Federal de Medicina. Então, por isso que nós estamos também buscando uma audiência pública para discutir, para debater, para trazer as entidades de classe e toda a sociedade para debater. Então, diga-se de passagem, é um movimento que tende a fazer esse retrocesso. Ao invés da gente avançar para que a sociedade, as mulheres de uma renda mais baixa, consigam ter também esse tipo de assistência, nós estamos vendo essa involução por conta de uma decisão que eu tenho, sabe, às vezes eu fico pensando, não é de todo o Conselho de Medicina, não é uma decisão de todos os médicos, talvez de um ou outro que tenha, de uma outra direção do Conselho de Medicina, que tem esse tipo de posição e que levou o Conselho a fazer esse tipo de atividade. Nós vamos buscar que o Conselho de Medicina reveja essa decisão, que tente reformular ou que realmente baixe ali que
que esse tipo de resolução, que ele revogue, né, essa resolução do Conselho de Medicina, porque isso não vai avançar. E além disso, como já foi falado aqui, é uma decisão infralegal, que nós temos legislações que garantem o profissional, a doula, de trabalhar. Nós temos resoluções, nós temos legislações que garantem ao médico atuar enquanto profissional liberal nas suas atividades éticas e profissionais. Então, no nosso entendimento, é uma resolução que não tem sentido. Utilizando um judiciário, todo o aparato judiciário do Estado do Rio de Janeiro, inclusive de Brasília também, porque ela vai subir agora, né? Vai para Brasília e nós vamos recorrer. O Conselho de Medicina, de Enfermagem vai recorrer, assim como o Movimento de Mulheres vão entrar nas ações. O Conselho Federal de Enfermagem também está entrando como amigos da causa, né? Amigos Cury, de uma ação judicial que sem necessidade, sem noção, sem aval. A gente vai precisar fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí.